Olá pessoal, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios. São exercícios da apostila Eleva para terceiro e curso de Química 3, apostila 2, capítulo 8. Capítulo esse que se refere ao conteúdo enol e éter, ok? Vamos lá. Primeiro exercício que a gente vai fazer, exercício do grupo dos contextualizados número 13. Ele diz o seguinte: os recursos hídricos podem ser considerados sob três aspectos distintos: como elemento físico da natureza, como ambiente para a vida e como fator indispensável à vida na Terra. A água usada no abastecimento de comunidades humanas requer padrões de qualidade. Assim, ela não deve apresentar sabor, odor e aparência desagradáveis, bem como não deve conter substâncias nocivas e micro-organismos patogênicos, ou seja, causadores de doenças. O tratamento convencional para obtenção de água potável utiliza métodos tais como aeração, pré-cloração, carvão ativado e outros, a fim de remover substâncias que causam odor e sabor nos suprimentos públicos de água, decorrentes da atividade industrial, de esgotos domésticos, de gases dissolvidos, de matéria mineral dissolvida e de algas. Assim, nas águas com ferro 2+, e manganês mais 2, formam-se óxidos amarronzados que alteram a cor e o sabor dessas águas, enquanto o gás sulfídrico, sulfeto de hidrogênio, lhes altera o sabor e o odor. Substâncias orgânicas como os compostos 2-trans, 6-cis-nonadienal e 3-cis-hexen-1-ol produzidos por algas em níveis muito baixos, nanograma por litro, causam alterações no sabor e no odor. Vamos lá a nossa pergunta agora. A substância 3-cis-hexen-1-ol é 1. Bom, a gente aqui precisaria, para a gente poder identificar, desenhar essa estrutura. De fato, é isso que nós faremos. Só um detalhe, tá? Esse cis que tem aqui se refere à isomeria geométrica desse composto. Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas a gente tem a molécula trans e a cis para vários compostos, tá certo? Nesse caso aqui ele está falando da configuração cis, ok? Da isomeria geométrica. Mas só para a gente pensar aqui, pela terminação aqui, ol, a gente sabe aqui que vai se referir a um grupo que tem uma hidroxila, ou seja, um OH, certo? Agora, cuidado, porque olha só, eu tenho aqui, ó, en, ou seja, eu tenho uma dupla, e eu tenho aqui ol, ok? Eu tenho OH. Cuidado para você não achar que eles são no mesmo carbono, tá? Que estão localizados tanto a dupla quanto o OH. Nesse caso, esse 3 que está aqui, esse 3-cis, se refere à dupla. Perceba que a numeração não está logo aqui antes do infixo em. O 1 está aqui próximo ao ol, mas o 3 não está aqui. Então, ó, a dupla está no carbono 3 e o OH está no carbono 1. Se a gente desenha essa estrutura, nós chegamos nesse desenho aqui. Então, olha só. Aqui, ó, carbono 1, que é onde eu coloquei o OH, carbono 2, carbono 3. Perceba que ó, a dupla está aqui. Para quem lembrar de cis e trans, ela está em cis. 4, 5, 6. Perceba que são 6 carbonos, ok? Vamos analisar aqui, ó. Temos aqui as opções. É C, um enol, um fenol, um aldeído, um ácido carboxílico ou um álcool. Não estudamos ainda nem aldeído e nem ácido carboxílico, que também não faz sentido aqui para quem conhece um pouquinho dessas duas funções. Fenol a gente sabe que não é, porque fenol eu preciso ter um OH ligado diretamente numa cadeia aromática. Esse OH está ligado no carbono saturado, significa que ele é um álcool. Ah, mas por que ele não é um enol se tem aqui en e ol? Porque tanto a dupla quanto o OH precisam estar no mesmo carbono para ser um enol. Não é isso que a gente observa aqui. A gente tem aqui, ó, a dupla nesses dois carbonos e o OH nesse carbono. Assim, a gente também exclui o enol, sobrando para a gente um álcool, porque ele apresenta grupo funcional hidroxila, ou seja, OH, em carbono saturado, que é esse carbono número 1 aqui, ok? Então, cuidado com isso. Ele trouxe vários compostos, perguntou de um composto em específico para a gente, tá certo? Agora, o próximo exercício que a gente vai fazer é exercício número 20, ok? Dos contextualizados, do Enem. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz de cúrcuma ou açafrão da Índia,
Aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Ok? Então, é essa estrutura aqui que dá aquela cor amarelada, alaranjada para o tempero que a gente chama de açafrão, ok? A cúrcuma. Vamos lá. Na estrutura da curcumina, identificam-se os grupos característicos das funções. Ele pede para a gente ver quais funções a gente tem aqui. Então, vamos lá, ó. Começando aqui, ó, perceba que ela tem desse lado e desse outro lado, molécula é uma parte bem parecida, ok? Então, ele quer os grupos característicos. Vamos lá, primeiro grupo que a gente identifica, esse daqui. Perceba que eu tenho um oxigênio entre carbonos, significa que eu tenho função éter, ok? Além disso, nós temos aqui OH ligado num anel aromático. OH ligado diretamente é característico da função fenol. E por fim, nós temos aqui uma hidroxila, um OH, ligado num carbono que contém uma dupla. Cuidado aqui, tá bom? Esse carbono, essa da dupla, não é um carbono de cadeia aromática. Então, eu tenho aqui um enol. Analisando as alternativas, sobra pra gente, a única que se encaixa aqui de fato é a alternativa B. Então, tem os grupos característicos das funções éter e fenol, ok? Aqui, percebe que ele não pergunta todas as funções, ele pede apenas algumas delas, tá certo? Então, aqui, o melhor jeito é você identificar todas as funções e depois vai analisando cada uma das alternativas excluindo, ok? Vamos lá. Agora nós faremos o exercício número 23 de aprofundamento. Ele fala o seguinte: a brasilina, composto orgânico obtido de madeiras do Brasil ou de leguminosas, tem a seguinte fórmula. Então, deu a estrutura aqui pra gente. Vamos lá. Em solução aquosa ou ácida, a brasilina apresenta coloração amarela e em solução alcalina, ou seja, básica, apresenta coloração vermelho carmim. Informação importante aqui pra gente. Então, ó, em meio ácido ela tem uma cor, em meio básico ela tem outra cor. Vamos lá, continuando. Ele dá algumas afirmações e pede para a gente julgar aqui quais são corretas. Primeira, soluções aquosas de brasilina podem ser utilizadas como indicador para titulações ácido-base. Lembre que para ser usado como titulador, como por exemplo a fenolftaleína, você precisa de um composto que em meio básico tem uma determinada cor, em meio ácido tem uma outra cor, a fim de que você perceba o ponto de viragem na hora que você está titulando. Como a gente leu no comecinho do exercício, a brasilina tem uma cor em meio ácido e uma cor em meio básico. Então, de fato, ela pode sim ser usada para titulações, ok? Como indicador para titulações. Lembrando que o indicador mais famoso é a fenolftaleína, que em meio ácido é incolor, em meio básico ela é rosa. Segunda afirmação para a gente julgar. Soluções aquosas de brasilina têm propriedades ácidas, pois na molécula de brasilina existem grupos fenólicos que liberam H+ a solução. Então ele fala que a brasilina é ácida e que tem grupos fenólicos, ou seja, tem grupo fenol na brasilina, porque eles liberam H+. Se você se lembrar, fenol é uma das funções ácidas da orgânica, tanto é que o composto hidroxibenzeno ou fenol também é chamado de ácido fênico, ok? Um dos nomes comerciais dele. Assim, de fato, a gente tem aqui, se a gente analisa, né, a gente tem um grupo fenol aqui, ó, e esse hidrogênio é um hidrogênio ácido, ok? Então, isso também confere, ela tem propriedades ácidas, já que contém grupos ácidos. Aqui, nos outros OHs que eu encontro na molécula, olhando assim, eu não posso afirmar que são grupos fenóis, mas todos eles aqui vão ter um caráter ácido, tá? Todos esses hidrogênios aqui. Então, de fato, ela tem propriedades ácidas, também está correta. E por fim, na terceira afirmação, ele fala assim que em solução aquosa, 1 mol de brasilina reage com 1 mol de hidróxido de sódio no ponto de equivalência. Atenção aqui, ó. 1 mol de brasilina para 1 mol de hidróxido de sódio. Como que eu faço para saber isso? Lembra que para cada H+, eu vou cancelá-lo com um OH-. Como o hidróxido de sódio tem um OH-, para poder cancelar aqui no ponto de equivalência, eu precisaria ter apenas um H+ na brasilina. Mas como eu acabei de falar para vocês,
eu tenho vários hidrogênios que são ácidos aqui. Então, eu não tenho apenas um H+, em um mol de brasilina, eu tenho vários. Então, eu precisaria de vários mols de hidróxido de sódio. Assim, essa terceira está incorreta. Sobrando para a gente aqui, alternativa E, apenas afirmações 1 e 2, ok? Agora, exercício de aprofundamento número 24 para fecharmos essa aula. Ele fala assim: um éter de massa molar 74 gramas por mol tem a seguinte composição centesimal. Então, C, 64,87%, H, 13,51%, O, 21,62%. Sabe-se que esse éter possui cadeia carbônica normal e um carbono secundário em sua estrutura. Vamos lá, letra A. Determine a fórmula molecular do éter. Então, atenção aqui. Quando ele fala de fórmula centesimal, tá, ele está se referindo aqui a uma porcentagem da massa, né, que cada elemento contribui para a massa total do nosso composto. Como ele disse para a gente que a massa total, a massa molar do éter inteiro é 74, eu posso, usando essas porcentagens, descobrir quanto dessa massa, desses 74, corresponde à massa só de carbono, só de hidrogênio e só de oxigênio. Mas antes, a primeira informação que eu preciso lembrar é na tabela periódica qual que é a massa atômica desses elementos. Então, eu tenho que carbono 12, ok? Então, 1 mol de carbono tem 12 gramas. 1 mol de hidrogênio, 1 grama. 1 mol de oxigênio, 16 gramas. Assim, vamos lá. Fazendo primeiro aqui com o carbono. Então, eu pego aqui, ó. Eu pego 74 gramas por mol, que é o total, e descubro com a porcentagem de carbono quanto dessa massa corresponde somente a carbono. Então, aqui, ó, essa é a porcentagem dividido por 100. Resolvendo isso, eu chego nesse resultado. O que significa isso? Em 1 mol do éter, eu tenho 48 gramas somente de carbono. Mas o carbono não tem massa molar de 12 gramas por mol. Significa, então, que nessa molécula eu preciso ter 4 átomos de carbono, uma vez que 48 por 12 vai dar 4. Então, descobri quantos carbonos tem a minha estrutura. Fazendo agora o mesmo raciocínio para o hidrogênio. Então, eu pego o total, que é 74, e multiplico pela porcentagem. Vou chegar aqui em 9,99, arredondando esse valor para 10, ok? O que a gente sabe? 1 mol de oxigênio tem 1 grama. Em 10 gramas, eu vou ter 10 mols, ou seja, eu tenho 10 átomos de hidrogênio, ok? Fazendo o mesmo raciocínio para o oxigênio, pegando aqui o total, multiplicando pela porcentagem, eu descubro esse valor. Esse valor está bem próximo da massa molar dele, então eu tenho na molécula apenas um oxigênio. Ou seja, já cheguei aqui, ó, se eu confiro fazendo a massa molar com essas quantidades, vocês vão ver que vai dar exatamente 74. Olha só, 48 daqui, com 10 daqui, 58, com mais 16 daqui, vai dar 74 gramas por mol, que é exatamente a massa molar do meu éter. Como ele quer primeiro a fórmula molecular é quais elementos eu tenho e quantos eu tenho de cada um. A fórmula molecular é C4H10O. Agora a letra B, ele fala o seguinte: escreva a fórmula estrutural e o nome do éter. Aqui uma informação importantíssima no texto, ele fala que o meu éter tem cadeia carbônica normal e carbono secundário, um carbono secundário. Assim, cadeia carbônica normal significa que é uma cadeia carbônica aberta, ok? Aberta e, principalmente aqui, ela é linear, tá? Ela não vai ser ramificada. Lembra que o contrário de normal é ramificada, então ela não é ramificada, ela é normal. Carbono secundário significa que eu tenho um carbono ligado a outros 2 carbonos. Assim, na hora que a gente for desenhar um éter, lembra que éter é oxigênio entre carbonos, eu tenho que desenhar dessa forma, ok? Perceba que se você tentar desenhar de qualquer outra forma, por exemplo, colocando o oxigênio exatamente aqui no meio, você não vai ter carbono secundário, e ele fala que tem um carbono secundário. No caso, o carbono secundário é esse daqui, ó. Então, essa é a única possibilidade. Quando o exercício te traz esse tipo de raciocínio, ele vai te restringir de modo que você consiga chegar em apenas uma molécula. Se você conseguir chegar em outra, é porque ou ele tem que aceitar ambas, ou você fez alguma coisa errada no passo a passo do que ele descreve da molécula. Então, ó, eu tenho aqui uma cadeia linear, uma cadeia normal, com um carbono secundário da função éter.
e ele pede o nome desse éter. Lembra que o nome eu tenho cadeia menor com terminação oxi, depois cadeia maior. Então, ó, eu tenho aqui metoxi e 3 carbonos, propano. Esse é o metoxipropano, ok? Fechamos aqui o nosso módulo capítulo 8, ok? E qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.